Olá, começa agora mais um episódio do podcast Supremo na Semana, também disponível em vídeo no Spotify e no YouTube do STF. Eu sou Mariana Xavier, coordenadora de redes da TV Justiça, roteirista e apresentadora. E junto aqui com a Gisele e com o Mauro, a gente vai explicar para vocês as principais notícias do Supremo nessa semana. Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e também da TV Justiça. Comigo você vai ver os principais aspectos das decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os aspectos que eu me refiro são os jurídicos. Sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Mari e a Gi a contar um pouco da semana aqui no Supremo. Bom, vamos começar então. Dessa vez a gente não começa pelo plenário, porque teve um acontecimento no início da semana que vale destaque aqui, que foi a viagem da presidente ministra Rosa Weber lá para o Amazonas, né? Ela teve um encontro com indígenas, com a comunidade, inclusive garantiu a esse povo que vai pautar ainda no primeiro semestre desse ano o processo que discute o fim do marco temporal da demarcação de terra, um tema super caro, né, para a população indígena. Mauro, você também tem mais detalhes, acompanhou de perto tudo que aconteceu lá, né? O que mais que a ministra disse ao pessoal? Ela conta que foi a primeira viagem dela como presidente da corte, aí dando a importância que o tema tem, né? O tema indígena, né? Essa visita faz parte de uma missão do CNJ, inclusive, que busca aproximar o Poder Judiciário dessas populações indígenas. Então, na viagem, entre outros destaques, ela comentou que iria trazer para o plenário ainda esse semestre o julgamento da questão do marco temporal, que é um recurso extraordinário de relatoria do ministro Fachin, que está suspenso o julgamento. Como já começou aqui, inclusive, né? Verdade. No Supremo. É um recurso extraordinário que está, na verdade, em análise no Supremo Tribunal Federal. 2 ministros já votaram, o relator, e também o ministro Nunes Marques. E realmente envolve uma questão sobre a ocupação das terras indígenas, em especial o marco temporal, né, que deve ser observado para se conceder, né, a legitimidade dos povos indígenas que tradicionalmente ocupam essas regiões, né? Então, há uma discussão se é a partir da Constituição Federal de 88 ou não. E, realmente, eu acho muito interessante, né, Mauro, porque quando os juízes, né, acabam se deslocando até o local que existe um conflito fundiário, ele tem a possibilidade de sentir ali realmente tanto os dois lados, né, que estão sendo discutidos, não só a questão da população indígena, mas também das pessoas que acabam utilizando aquelas terras, né, como forma de produzir, enfim, e sobrevivem dessa renda de produção. Então, a ministra teve essa oportunidade de ter esse contato mais direto, mais próximo com a população indígena daquela região. É uma forma de entender a importância de determinados temas, né, que às vezes afastados daqui de Brasília, né, essa questão indígena, apesar de que temos casos aqui perto, né, da cidade, mas para entender que é muito importante, às vezes a gente não compreende isso de longe, e o ministro, o juiz indo para lá, ele consegue entender da importância. E, além desse fato, ela ouviu relatos dos indígenas também dessa questão dos garimpeiros, né, ameaças que sofrem, e ela disse assim, Supremo sempre atento a esse tema, né? Teve também um destaque dos cartazes da audiência de custódia, né, que foram entregues em 4 línguas indígenas diferentes. Esses cartazes, escritos nas línguas indígenas para que eles possam entender, explicam como funciona uma audiência de custódia e diz quais são os direitos das pessoas presas, né? Para a ministra, isso é um passo no caminho da garantia dos direitos constitucionais dos índios. É isso. E de total inclusão, né? Absoluto, claro. Aí, mais uma coisa, ela disse que está trabalhando fortemente para publicar uma Constituição em língua indígena. Olha que legal. Tá certo, vamos agora então falar da sessão de quarta-feira. A maioria dos ministros validou a contratação de transporte rodoviário interestadual e internacional sem a necessidade de licitação prévia, né? O placar já está 7-2 e o julgamento ele não foi finalizado. Isso, vamos relembrar aqui, as ações, são 2 ações que são julgadas em conjunto, são de autoria da PGR e de uma associação que é a Associação Nacional de Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros. Elas questionavam uma legislação que veio para substituir, antigamente, anos atrás, essa contratação era feita a partir de permissão que vinha depois do processo licitatório. A lei veio e mudou isso para permitir que essa contratação fosse feita por meio de autorização. Essas entidades, então, o PGR e essa entidade questionaram essa mudança na lei.
Anos depois, alterações vieram também legislativas e normatizações, regulamentações disso, e a autorização, né, passou a ter uma série de requisitos, né? Essas entidades, então, a PGR e essa entidade passaram a concordar com esse entendimento, mas batendo, né, na tecla de que esses requisitos têm que ser muito, né, muito bem elaborados, muito bem observados, né? Exatamente, né? E aí o ministro Fux, o relator, então, primeiro a votar, né, ele já se manifestou pela constitucionalidade desse modelo de autorização para exploração desse serviço, né? Exatamente. Esse modelo, ele previu que a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a partir de 2014, pudesse, então, autorizar empresas privadas, desde que elas obedecessem a alguns requisitos, como o Mauro acabou de mencionar, e a partir do momento em que elas fossem autorizadas, poderiam atuar nesse tipo de transporte, que é um transporte rodoviário entre estados ou transporte internacional, entre Brasil, a região de fronteira. O serviço de transporte, ele é um serviço interestadual e internacional, mas em especial o interestadual, ele é um serviço extremamente importante, né? Até porque ele visa a integração entre os estados. Hoje em dia é muito comum, aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem pessoas que trabalham em cidades, né, que estão no estado do Goiás, mas que trabalham, entorno, estudam aqui no Distrito Federal. E é muito comum isso também em outros estados da federação. São Paulo, né? Tem exatamente. Várias cidadezinhas ali próximas. Então, às vezes, né, vai fazer faculdade em outro lugar, enfim. Então, isso acaba impactando, né, as pessoas que são usuárias desse tipo de serviço. E o que o ministro Fux colocou no voto, ele já se posicionou e foi acompanhado por vários outros ministros. Nós temos, ao todo, 7 votos pela manutenção dessas regras. Ele levou, inclusive, em consideração acórdão do Tribunal de Contas da União, que entendeu também até destacou pontos positivos desse atual modelo de autorização. Então, de acordo com o ministro Fux, esse modelo, ele permite uma maior concorrência de mercado, porque quando você tem a licitação, apenas uma empresa é escolhida para poder prestar o serviço. Mas a autorização, ela permite que várias empresas possam prestar o serviço, desde que ela observe os requisitos. Então, podem ser autorizadas quantas empresas? Todas as que cumprirem os requisitos, não tem limite. Gi, é interessante, inclusive, para o usuário, para que a qualidade desse serviço também seja... E né, o preço baixe também, a concorrência baixa os preços. E foi o que o ministro mencionou no voto, né? Ele falou assim, olha, a licitação, ela é a regra prevista na Constituição Federal, mas, em alguns casos, ela pode atrapalhar e, ao invés de beneficiar o usuário, prejudica. Então, neste caso, foi aonde ele colocou. A autorização tem sido, assim, abre os mercados, universaliza o serviço, traz a prestação desse serviço de uma forma mais eficiente. Então, você tem um serviço melhor por um preço menor. E é interessante a gente falar que a chamada autorização simples, né, que eles falam sobre isso, não quer dizer que não tenha a fiscalização, todos os pré-requisitos que precisam ser preenchidos, não é isso? E é importante lembrar aqui que a gente está falando, né, de novo, você na chamada já falou, né, serviço aí de transporte interestadual e internacional. Os outros, cada um, né, tem sua regra ali. Os outros, né, Gi, Ferrovia é um modelo, transporte municipal normalmente tem observado outras regras, inclusive tivemos 2 votos divergentes. O ministro Edson Fachin levantou a divergência, ele foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski, e eles entendem que a regra geral é a licitação e que a autorização seria para situações mais simples. E que, neste caso, envolvendo o transporte, eles entendem que seria o caso realmente de voltar ao regime anterior, né, que seria permissão mediante licitação. Então, eles entendem que as alterações legislativas feriram a Constituição Federal. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela estabelece uma série de observâncias. Por exemplo, aqui, quando a empresa ela tem interesse, né, em estar autorizada a executar esse serviço, ela tem que apresentar qual é o mercado que ela pretende atender, quais são as linhas, né? Ela tem equipe para isso, qual é a frequência mínima desses veículos, a frota de carros, né? Tem uma conferência toda atual. Antes, né? Tem toda. Existem várias regulamentações, né, a respeito do tema. Então, a ausência de licitação
né, não significa ausência de regulamentação. Né? O processo se dá pelo instrumento administrativo chamado autorização, mas ele tem regramento. Então, a posição que tem prevalecido no plenário é essa. A gente sabe que para a declaração, né, de constitucionalidade ou inconstitucionalidade são necessários o voto da maioria simples. Então, tem 11 ministros, tem que votar pelo menos 6 ministros. E nós já temos 7. Então, já temos a maioria, mais que a maioria, né, necessária para a declaração de constitucionalidade das normas. 2 ministras faltam votar, a ministra Carmen Lúcia e também a ministra Rosa Weber. Tudo indica que continua na semana que vem. Exatamente. Vamos esperar. E na quinta-feira começou um outro julgamento de ação contra normas do Estado de São Paulo que criam o Departamento de Execuções Criminais e o Departamento de Inquéritos Policiais no Poder Judiciário do Estado. Como é que essa ação chegou aqui, gente? Do que se trata exatamente? A autora da ação é a PGR. Ela ajuizou essa ação questionando essas normas lá de São Paulo e dizendo que ao centralizar esses 2 departamentos, né, porque a norma diz que elas vão estar localizadas nas 10 sedes que tiver maior movimentação processual no Tribunal de São Paulo. Então, a PGR diz que, ao centralizar essa prestação de serviços, a norma estaria dificultando o acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário, né? Então, seria contrariando a garantia do amplo acesso ao Judiciário, ampla defesa e a própria eficiência na administração pública. E aí diz que, em outros estados, ao contrário, isso é capilarizado, isso é facilitado ao jurisdicionado, no entendimento da PGR, que é autora da ação, e até de alguns amigos da corte que se manifestaram durante o julgamento. Não é isso, Gi? Exatamente. E esses departamentos, eles têm momentos distintos, né, de atuação. O departamento regional de inquérito policial, ele vai atuar ali naquele momento anterior ao processo penal propriamente dito, e o outro departamento, que é o regional estadual de execução criminal, ele tem atuação depois de uma sentença condenatória fase, né? transitada em julgado. Então, quando essa providência, que também foi regulamentada pelo Tribunal de Justiça, que emitiu uma resolução, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Inclusive, nessa resolução, constou que é o Conselho da Magistratura quem vai definir quais juízes que devem atuar nestes 2 departamentos. Isso, inclusive, também é um dos argumentos assim, pela inconstitucionalidade dessa legislação paulista. Os principais argumentos, na verdade, é que ao se concentrar, né, esses órgãos seriam apenas 10 regiões que seriam atendidas por esses órgãos. E as mais movimentadas, né? Exatamente, aquelas com maior número de processo. Mas o que se argumenta na inicial, né, da ação direta de inconstitucionalidade, é que isso acabaria afastando aquele que precisa pedir uma providência, por exemplo, do juízo das execuções, até mesmo do próprio advogado, de acesso a algum pedido específico dentro de um inquérito policial que precise de uma decisão judicial. Então, porque você acaba concentrando esses departamentos nessas localidades e, naturalmente, as outras localidades não vão ter este departamento, porque, de acordo com a legislação, escolheu-se que apenas esses 10 que deveriam, na verdade, atuar. E olha o tamanho do nosso país, né? Como Exatamente. É que só 10 dariam conta de tudo. Mas seria também. Só no estado de São Paulo, né? Essa legislação, de fato, ela trata da instituição desses departamentos no estado. E aí, ofensa, que consta na petição inicial, acesso ao judiciário, da inafastabilidade, né, princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, e que também regras de promoção e de deslocamento de magistrados, que também estão previstas na Constituição, estariam sendo desrespeitadas, né? Inclusive o princípio da inamovibilidade. Do magistrado, do magistrado, né? Exatamente. E os critérios a serem observados pelo Conselho da Magistratura seriam critérios que levariam em conta a vida pessoal do magistrado, assim, institucional, né, melhor dizendo. A vida institucional do magistrado, ali, o seu histórico de atuação, para que pudessem ser definidos aqueles que deveriam, na verdade, atuar nesses departamentos. Então, não houve ainda, né,
o ministro Dias Toffoli, que é o relator, ele chegou a dar uma direção sobre o voto dele. Fez um resumo, né, inicial de como vai ser o voto dele, né? Exatamente. Depois ali de todas as sustentações, inclusive, né, os ministros foram muito atentos, fizeram perguntas para os amigos da corte, cada um ali colocando seu posicionamento pelo que estavam defendendo, né? E o ministro Dias Toffoli, ele entende que essa regionalização ela é constitucional. Ele lembrou hoje a decisão do Supremo, que já reconheceu a possibilidade de criação de varas especializadas de combate ao crime organizado. Foi uma ação direta no estado de Alagoas, do estado de Alagoas. Então, ele deu como exemplo, né? Já se aceitou essa, como ele falou, a concentração, que é o argumento da PGR. E ele citou realmente esse exemplo de sucesso e também se posicionou a favor, né, desses departamentos, que são departamentos com uma atuação muito respeitável, só que ele já sinalizou que esta regra que permite, né, que na verdade permite que esse Conselho da Magistratura indique os juízes, ele já disse que entende que isso deve ser declarado inconstitucional. Mas em relação a essa regionalização, ele já sinalizou nesse sentido. Ele não apresentou ali os fundamentos do voto dele, né, a respeito do assunto, mas ele já deu um panorama geral do seu posicionamento. Aceitou essa concentração, mas diz que tem que ter juízes titulares nesses departamentos. Isso, né? Exatamente. Juízes titulares que possam, na verdade, assim, acompanhar, juízes que possam se responsabilizar por esses departamentos. Uhum. E dentro dessa perspectiva, foi o voto que ele apenas resumiu, né? Uhum. Vamos acompanhar, então, quem sabe semana que vem continua, né? Sim. Bom, vamos agora então para o plenário virtual. Os ministros decidiram que é inconstitucional a multa imposta pela Receita Federal em pedido de compensação não homologado. Bom, é difícil esse tema, né? O título por si já pode não parecer ser uma coisa tão clara para quem está ouvindo ou assistindo a gente. Então, vou pedir a ajuda aqui do Mauro, que sabe tudo sobre tributário. Eu, na verdade, vou me socorrer aqui das anotações, exatamente porque é um tema que é sempre mais um tema delicado, difícil, né? A compensação. Mas explicando, né, rapidamente o que seria a compensação tributária, o contribuinte, uma empresa, obtém um crédito tributário, ou seja, ele paga um imposto, um tributo a mais, um valor maior, ou ele paga indevidamente, e isso é reconhecido por via administrativa, ou ele consegue uma decisão judicial reconhecendo que ele pagou a mais ou pagou indevidamente. De qualquer forma, ele obtém um crédito. Ele tem um crédito perante a Receita Federal, por exemplo, que é o caso que está sendo julgado, né? E essa empresa, esse contribuinte, vai ter que pagar um imposto também, um outro tributo, né? E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse crédito para abater do valor daquele tributo que ele tem para pagar. Então, ele entra no sistema, pede para faz essa declaração, né, de compensação, e aí coloca lá. Essa compensação tem que ser homologada pela Receita Federal. Sim. Isso acontece posteriormente, mas tem que ser homologada. Se não houver homologação, aí é o que a lei prevê, que além de pagar o imposto, que acabou, então fica, né, como se não tivesse sido pago, o contribuinte vai ter que pagar uma multa de 50% desse valor que ele declarou como sendo compensado, tá? Entendi. Isso assim que determina a lei. E aí os ministros vieram dizer que essa multa automática, né, porque é uma multa automática, não é constitucional. Era uma multa isolada, assim, que na verdade você tinha, naqueles casos em que você é credor e devedor ao mesmo tempo, e aí você pede para compensar. Olha, eu te devo, mas você também me deve, então vamos compensar e aí eu vou pagar só a diferença. Então, nesses casos, caso a Receita apurasse, né? Olha, mas na verdade você disse que eu estava devendo, mas eu apurei aqui e eu não estou te devendo, não. O que você pagou de tributo era devido. Aí não vai ter a outra contrapartida para poder compensar. E nesses casos, então, quando a Receita apurasse, caso a Receita viesse a apurar algo nesse sentido, não era homologada a compensação e se aplicava automaticamente a multa. E essa multa era uma multa pesada, porque é uma multa de 50% do valor. Em cima do valor, Em cima do valor devido de imposto. E normalmente são valores altos, né? Falou de receita, né? Normalmente tributação. Tributação de empresas, né? Ainda mais de empresas, exatamente. Então, assim, o que se entendeu foi exatamente essa desproporcionalidade. E também, assim, olha, você tem o direito de discutir o seu crédito, débito, tributário, seja lá o que for, né? Isso se dá por meio de processos administrativos. Então, o fato de você levar, né, levar à apreciação da Receita Federal, né, esses argumentos no sentido de que você pagou um imposto, de repente um imposto indevido,
Isso não pode gerar automaticamente uma sanção, né, que seria a multa de 50%, porque você acabaria, inclusive, assim, dificultando o acesso dessas pessoas de tentarem questionar os seus débitos, né, tributários perante a Receita Federal. Então, foi nesse sentido que os ministros reconheceram como indevida a aplicação isolada e automática desta multa de 50%, naqueles casos em que a Receita diz assim, olha, você argumentou que tinha aqui uma compensação, mas essa compensação ela não vai rolar, porque... O ministro Fachin, que é relator de são duas ações, na verdade, né? Uma ação direta relatada pelo ministro Gilmar e um recurso extraordinário relatado pelo ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin sinta que, ao fazer isso, você está quase criminalizando o direito de peticionar, porque o contribuinte pode pedir, né? Pode fazer esse pedido de declaração de compensação e você não pode automaticamente dizer, está errado, não tem esse direito e você aplicar uma multa, porque você está evitando que a pessoa não vai mais querer, né, peticionar nesse caso, então ele fala que tem que analisar caso a caso. Sim. Você tem que saber, houve má fé, houve fraude, houve alguma tentativa? E que haveriam outros meios da Receita Federal também apurar esses casos, né, isolados de má fé, em que a pessoa, na verdade, tentou, de alguma forma, burlar a legislação. Então, o fato de ser automático aqui para eles, assim, não pode. É caso a caso, tem que ver se houve má fé, dolo, senão é inconstitucional. Sim. Devidamente explicado. A gente passa agora, então, para as decisões monocráticas. O ministro Alexandre de Moraes determinou ao Instagram, né, que ele envie publicações do deputado federal Gustavo Gayer aqui ao STF. Nesse caso, Mauro, esse deputado, né, federal, ele teria postado algumas informações falsas, inclusive sobre ministros do STF. Isso, as postagens, segundo o autor aqui dessa petição, acusavam parlamentares, senadores e ministro supremo de vários delitos, né, apontando delitos em nome dele, então teria cometido crime contra a honra, né, que é injúria, calúnia, difamação, e aí então esse parlamentar, é um senador que entrou contra esse deputado que você citou, Gustavo Gayer, né? Então, o ministro considerou que realmente, né, as postagens merecem uma investigação, tanto que pediu para os autos também irem já direto para a Polícia Federal para que produza um laudo sobre essas postagens e interrogue, inclusive, o deputado para levantar. Exatamente, porque nesse momento, Mari, assim, chegou a notícia de um suposto crime no Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro relator, o que ele determinou? Olha, vamos verificar se realmente isso aqui vai fundamentar a instauração de um processo crime ou não. Então, ele pediu para que a empresa, o Instagram, encaminhasse essas conversas, essas publicações, né? Essas publicações que foram feitas por esta rede social, e inclusive sob pena de multa, né? Uma multa de 100 mil reais por dia, inclusive, caso não observe a decisão judicial. E a partir dessas informações, isso pode vir a ter, né, um desdobramento. Mas neste momento inicial, o que nós temos por enquanto é uma petição, né, que foi apresentada pelo senador Vanderlan Vieira Cardoso, no sentido de que se instaure um processo criminal para apurar esses supostos crimes cometidos. Então, a primeira providência que foi tomada pelo relator foi nesse sentido. Vamos verificar realmente em que contexto, como que essas declarações foram feitas, como é que constou, né, exatamente os termos destas declarações. É por isso que, depois da apresentação dessas postagens, a polícia também vai ter que fazer esse laudo, né, sobre tudo o que pôde ser constatado e encaminhar para o Supremo Tribunal Federal. E interrogar o deputado, inclusive. Exatamente, ele também será interrogado. Bem lembrado, Mauro. Bom, o ministro Lewandowski homologou o acordo sobre a gestão da ilha de Fernando de Noronha, esse assunto que a gente já vem falando aqui, né? Teve audiência de conciliação sobre isso, enfim, semana passada também citamos, e agora finalmente esse acordo foi homologado. Na prática, o que isso significa? A ilha de Fernando de Noronha, o conjunto de ilhas de Fernando de Noronha a gestão dela passa a ser feita de forma compartilhada entre União e Pernambuco. Sim. É uma discussão que já vinha, né, uma discussão que já é histórica, né, do Brasil de um tempo recente. Sim. E aí agora tinha ido para o estado de Pernambuco e aí a União em 2022 entrou aqui dizendo que Pernambuco estaria descumprindo certos
certas Aspectos cláusulas ambientais. certas cláusulas do contrato de cessão, que é uma área pública, na verdade, né? Sim. E aí, então, a União entrou aqui e o ministro viu possibilidade de conciliação, né? Abriu esse canal de Que é sempre a de via mais mediação. indicada, né? Para que a gente não judicialize tudo, para que a Exatamente. gente O Supremo consiga tem se conciliar. utilizado bastante deste instrumento, né? Criou o Centro de Mediação e Conciliação, né? Exatamente. Que integra os Centros de Soluções Alternativas Foi de por Litígios do intermédio Supremo. deles, né? Exatamente, por intermédio participou. deles que várias audiências foram feitas, enfim, e tudo foi ajustado. Até conseguir costurar esse Mas é bem acordo. interessante porque essa região é uma região muito importante, até no ponto de vista ambiental, né? Além de ser um atrativo turístico. Ambiental, Turístico, econômico, né? Exatamente. Tem vários setores Então, assim, há envolvidos. interesses em comuns, né? Tanto da União quanto do Estado de Pernambuco. E para que isso fosse possível, inclusive o ministro chegou a declarar, né, a inconstitucionalidade. Anulou o contrato de cessão, né? Exatamente, anulou o contrato de cessão, porque não teria observado, né, não passou pelo legislativo, não houve a participação do legislativo no processo, isso foi confirmado pelo plenário virtual e aí, em seguida, houve a elaboração e a homologação desse acordo. O acordo já havia sido apresentado e ele foi homologado. E o acordo, ele leva em consideração exatamente isso, respeito à diversidade biológica, né, na região das ilhas, desse complexo, né, de Fernando de Noronha, proíbe construções irregulares, ampliação desordenada do perímetro urbano. A gente vê muito isso acontecendo. Especifica o número de né? turistas que Exato, podem ir para que não haja nenhum problema Sim, e é importante ambiental. essa preservação, né? Porque são poucos os questão locais da que ainda têm esse cuidado. sustentabilidade, sim. exatamente. Então, assim, todas são várias regrinhas, né, para ambas as partes, como todo acordo, Sim. e não tem prazo. É por prazo ilimitado. Só pode ser modificado se houver qualquer outro ajuste, né, entre as partes no Supremo Tribunal Federal. É isso. Mais uma aqui do ministro Ricardo Lewandowski, que ele suspendeu as reintegrações de posse de fazendas localizadas em terras indígenas da Bahia. A gente falou aqui no início do episódio, né, que a ministra Rosa Weber tinha ido, inclusive, e deu atenção a essa questão indígena, sobre a demarcação das terras, marco temporal, enfim. Sim. E aí a gente vem com essa notícia que tem tudo a ver, né, Mauro? Isso, o ministro Ricardo Lewandowski, relator de 2 reclamações aqui, que pediam para suspender decisões do juiz federal de Teixeira de Freitas, na Bahia, que deu essa decisão de reintegração de posse para fazendeiros de imóveis rurais onde vivem grupos indígenas dos Pataxós. Né? E aí o que acontece? Elas não estão homologadas ainda, uma está demarcada e a outra em processo de demarcação, tá? Mas assim, está em discussão o processo, né? Então o ministro cassou essa decisão, essas 2 decisões do juiz de Teixeira de Freitas e suspendeu o processo. Porque o que acontece? Ele lembra que no recurso extraordinário do marco temporal, que está em discussão no Supremo, o relator, que é o ministro Edson Fachin, depois de reconhecer repercussão geral no caso, ou seja, vai ser uma decisão que vai valer para todos, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem de demarcação, de de questão processória, né? até ser resolvido. E aí, o que o ministro Lewandowski diz? Que, realmente, essas 2 decisões violaram a decisão do ministro Edson Fachin. E aí vem a reclamação, né, Gil? Exatamente, que foi apresentada pela Defensoria Pública da União e é um instrumento jurídico que visa assegurar a competência dos tribunais superiores e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, se houve uma decisão do ministro Edson Fachin quanto a esta suspensão nacional dos processos que discutem esse tema, enquanto o Supremo não definir a questão, né, que está em julgamento, a gente até mencionou aqui que já foram proferidos 2 votos até esse semestre, e tal. né, a gente vai ter a continuação, foi a notícia que a gente deu. Então, até lá, tudo fica suspenso. Como houve essa decisão na contramão daquilo que foi decidido pelo ministro Edson Fachin, o instrumento, né, jurídico adequado quando isso acontece é realmente a utilização da reclamação. Para garantir a decisão, né, a autoridade da decisão do Supremo, né? Exatamente. Muito bom. O que vem por aí? Vamos saber? O que vem, então, na semana que vem? A gente já tem audiência pública marcada sobre o Marco Civil da Internet. Inclusive, é uma audiência que ia ser realizada lá em 2020, aí veio a pandemia, né? A gente teve que mudar o curso aí de tudo da vida, mas agora, finalmente, ela vai ser realizada. Já tem 47 expositores confirmados. Isso, são dois processos, 2 relatores, ministro Luiz Fux e ministro Dias Toffoli, né? Na terça-feira agora, então, eles divulgaram primeiro 45 expositores
expositores que iriam participar, e na sexta-feira, hoje, mais cedo, o ministro Dias Toffoli deferiu mais 2 pedidos, então a gente está com 47 expositores, né? E aí, então, a audiência vai acabar acontecendo em 2 dias, nos dias 28 e 29, né? São 47 expositores, e aí os ministros só explicaram rapidamente, né, que a seleção se deu com base em critérios de representatividade, especialização técnica e a pluralidade de perspectivas para garantir, né, diferentes pontos de vista serem defendidos. Né? Isso é importante, porque as audiências públicas elas servem exatamente para isso, para trazer elementos técnicos, né, que muitas vezes os ministros não têm. Eles têm conhecimento jurídico, Sim. né, mas e conhecimento sobre várias áreas, mas em algumas há necessidade de um conhecimento técnico específico. Então, daí a importância de se ouvir a comunidade civil, acadêmica, né, que, na verdade, tem ali estudos sobre este tema, que trata exatamente da lei que estabeleceu o marco da internet. Civil da internet. O marco civil da internet. E um dos questionamentos é exatamente a questão da prestação dessas informações por essas empresas provedoras, né, em razão de decisões judiciais. Nós já tivemos algumas decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal. A gente vê assim que os ministros sempre determinam, né, a imposição de uma multa caso não haja o cumprimento das decisões, porque isso já gerou algum desgaste, né, no âmbito do Poder Judiciário. Nós já tivemos empresas que se negaram a prestar informações, enfim. Então, o julgamento desses são duas ADIs? São 2 recursos extraordinários. O julgamento desses 2 recursos extraordinários vai caminhar exatamente para estabelecer, né, deixar de maneira mais clara como que isso, na verdade, deve acontecer no âmbito dessa legislação que já existe. E lembrando que a audiência pública é transmitida ao vivo no YouTube do STF e da TV Justiça também. E sessão plenária, né? Semana que vem temos também sessão quarta e quinta. Pode ser que esses 2 julgamentos que a gente citou mais cedo, eles continuem. Exatamente. Tem mais alguma coisa interessante prevista na pauta? Que a gente na terça a gente tem sessão da segunda turma prevista já, né? Sim. E aí, no plenário, eu anotei aqui, além da possibilidade da continuidade desses 2 processos, que faltam os 2 votos das ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Naquele caso dos transportes. Na questão, né, dos transportes, e a continuidade da questão dos departamentos lá em São Paulo de execuções, especializados, né? exatamente. E especializados, né? Esses 2 casos teriam retornado. E eu anotei aqui uma ação rescisória que é interessante, porque discute a questão do que fazer quando há um empate no julgamento de caso, aqui é uma extradição, se isso deve favorecer o réu ou não. Né? Houve uma extradição aqui e o extraditando, como se diz, ele não foi concedido a extradição porque houve um empate no julgamento, sendo que um ministro de turma, são 5, né? Um ministro estava fora por licença médica, e aí se deu esse resultado favorecendo o réu, que é o entendimento que existe em matéria penal, mas eles querem saber vão discutir se isso se estende a todos os processos que envolvem matéria penal, né? ou se isso é só em habeas corpus ou em recursos que não sejam os extraordinários. É um tema interessante, né, Gê? É super interessante. A ação rescisória, ela serve para desconstituir uma decisão que já transitou em julgado. Então, neste caso, o que nós temos? Isso que o Mauro acabou de lembrar. Nós temos uma extradição que acabou não sendo autorizada porque houve um empate, e esse empate decorreu de uma questão jurídica, em saber se o crime estava ou não prescrito. Este colombiano foi acusado de homicídio, ele praticou o crime quando tinha 18 anos, ficou foragido por 26 anos, e aí, na verdade, quem ajuizou essa ação rescisória foi o pai da vítima. O pai da vítima, ele atuou lá na Colômbia como uma espécie de assistente da acusação. E aí, ele, diante da decisão, né, do Supremo, que acabou não autorizando a extradição, porque parte dos ministros entendiam que o crime de homicídio havia sido prescrito, né, estava prescrito. E já a outra corrente entendeu que não estaria com a prescrição ali constatada. Então, em razão desse empate, e aplicar uma regra do regimento interno que diz, né, que deveria prevalecer a posição mais favorável. Né? E, nesse caso, a posição mais favorável é pela não autorização da extradição. E aí, essa decisão transitou em julgado, o colombiano foi colocado em liberdade.
o pai da vítima entrou com uma ação rescisória no Supremo Tribunal Federal, visando desconstituir essa decisão. E aí ele argumenta, né, que foi, na verdade, uma questão de empate. Aí ele também traz alguns argumentos sobre a questão da prescrição. E aí vem discussão novamente, não é a primeira vez que o Supremo, na verdade, tem esse tipo de controvérsia sobre o que fazer nesses casos em que um ministro não está presente. O quórum completo não está, e aí acaba que dá empate, como resolver isso. Principalmente por uma ausência temporária, né? Que no caso era uma licença médica, ou seja, a turma tinha 5 ministros, um estava ausente por licença médica, ou seja, poderia voltar numa próxima sessão. Exatamente. Então, provavelmente, eles devem até decidir se, de repente, suspender a sessão seria uma das possibilidades, né? Para colher o voto do ministro ausente, né? Ou se a regra que tem sido aplicada até então, nesse sentido de prevalecer a posição mais favorável, né, ao réu ou ao recorrente, continuará sendo aplicada, e aí na pauta constam não só esse, como um outro, que é uma reclamação, que também envolve a mesma discussão, né? Sobre exatamente a solução desses processos diante de um empate, e sempre envolvendo matéria penal. E o caso é tão interessante que, atualmente, agora, essa semana, a Câmara dos Deputados acabou de aprovar uma lei exatamente sobre esse tema, dizendo que, no caso dos julgamentos no STJ e no Supremo, quando houver empate, a decisão deve favorecer o réu. Então, assim, é um tema que está no Judiciário, está no Legislativo. É atual, né? É atual e que tem que ser enfrentado e resolvido. Tá certo. É isso mesmo. Vamos acompanhar, então, semana que vem. Gente, muito obrigada. Obrigada, Mauro. Obrigada, Gi, mais uma vez aqui para explicar as decisões. Obrigado, Mari. Obrigado, Gi. Até a próxima, então, né? Vamos lá, tá? Semana que vem a gente volta, então, com mais decisões do Supremo. Tchau, tchau. Tchau, até lá.